Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordene-lhe Deus instantemente, pedimos, e vosso príncipe, da milícia celeste, precipitai no inferno a Satã, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, São Padre Pio, rogai por nós. É muito profundo o que diz hoje a leitura do livro da sabedoria. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E experimentam-na os que a ele pertencem. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E experimentam-na os que a ele pertencem. Quando nós pregamos o Evangelho, o Senhor está entrando na tua morte. Vou repetir. Quando você escuta o Evangelho, o Senhor está entrando na sua morte. Por isso escreveu o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? E cada vez que a esposa de Jesus te colocam o Evangelho como banquete, você tem que se alimentar. Como disse o profeta Joel, profeta Jeremias, Ezequiel, você tem que comer. Você tem que comer o Evangelho, você tem que se alimentar, porque a tua morte é visitada por Deus. E me vem ao coração o que disse também o apóstolo Paulo: quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. Entenderam isso? Quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor, porque o Senhor entra na nossa morte. Como já foi dito hoje, o Evangelho anunciado pela esposa de Jesus, a igreja, hoje nos fala de uma multidão que seguiu o Senhor. E essa multidão segue o Senhor no caminho da sua morte. Porque Jesus entra na nossa morte. Guarda isso, por favor. Jesus entra na nossa morte.
E o momento mais belo, Padre Eduardo pregava pela manhã, é quando você comunga o Senhor. Quando você comunga o Senhor, o que acontece? Ele entra na tua morte. Ele vai ressuscitar o teu corpo. Ele vai te dar um corpo glorioso. O Senhor te liberta da morte do coração, que é a mais dolorida, a morte interior. Como vivia a hemorroíça, uma morte interior, uma exclusão. E Talita, filha de Jairo, a morte corporal. Mas em ambas as mortes, a exclusão, a morte física, o Senhor entra. E é maravilhoso quando você comunga o Senhor, quando você recebe o Santíssimo Sacramento, a carne e o sangue de Jesus, e você tem a certeza que aquele momento é um momento que o Senhor está te dando a vida, e não só a vida aqui, mas a vida eterna. E que você pode seguir o Senhor aonde quer que Ele vá, como escreve o livro do Apocalipse. Você pode seguir o Senhor aonde Ele for. Escreveu o profeta Isaías, capítulo 53, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, por suas chagas nós fomos curados. Repito, essa multidão que oprimia o Senhor, que sufocava o Senhor, como diz o Evangelho, somos nós. Essas cadeiras vazias que vocês estão vendo aqui, não só aqui, em tantos lugares, é a ausência de quem precisa do Senhor. Não estamos preocupados com multidão. O nosso amor aqui, nós pregamos para uma pessoa, para duas, não importa, mas eu estou dizendo a vocês, esses lugares que estão vazios, são corações que precisam encontrar o Senhor, que precisam do Senhor, que precisam que Deus entre na morte delas. Morte interior, morte do coração, morte física, morte por exclusão. Essa multidão somos nós. Alegra o teu coração, porque se a morte entrou por causa dos demônios, maravilhosamente o Senhor entra na morte. O Senhor entra no âmago da morte, entra na raiz da morte. Por isso é preciso que você viva o tempo da graça, o Kairós. Eu meditava durante a adoração da madrugada, quando Talita nasceu, essa mulher começou a sofrer hemorragia. Já foi dito aqui, 12 anos. Quando Talita nasceu, a filha de Jairo,
essa mulher, a hemorroíça, começou a sofrer do fluxo de sangue. Diz uma tradição oriental que essa mulher nasceu também na mesma cidade de Magdala, ali aos arredores do mar da Galileia, de Tiberíades, de Cafarnaum. E ela sofria no coração toda a rejeição, a impureza, mas o mais belo quando nós pensamos no Senhor Jesus, é que Ele recebe no corpo dele a impureza dela. Vocês já escutaram, porque uma mulher impura, quando tocava em alguém, essa pessoa se tornava impura como ela. E aí o que profetizou Isaías, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Quando essa mulher hemorroísa toca no Senhor Jesus, no manto dele, no talite dele, que eu vou explicar daqui um pouco, o Senhor recebe sobre ele a maldição que estava sobre ela. E escuta, da mesma forma que essa mulher foi derramando sangue durante 12 anos, medita em uma mulher que tem hemorragia durante 12 anos, mas o Senhor tinha um plano para o coração dela, porque senão já estaria morta. E outra linda tradição oriental, que essa mulher poderia ser a Verônica, aquela mesa que a tradição diz que durante a paixão do Senhor, entrou no meio da multidão e enxugou a face do Senhor com um lenço. Não está nos evangelhos, mas como é belo meditar também na tradição, pode ser a mesma. Da mesma forma que ela foi, se infiltrou na multidão e tocou no talite do Senhor. Vocês têm aqui à frente um talite. E eu explico. Essa veste é um talite dos judeus, que usam até hoje. E o Senhor Jesus, sendo judeu, rabi, nas suas orações, nos seus caminhos, ele usava também o talite. Como é que se usa? Vejam que as franjas do talite, estão vendo as franjas? E esse nó azul, que é muito, muito simbólico para os judeus até hoje. Os dias da criação e tantos mistérios mais. Provavelmente, quando o Senhor Jesus andava, como diz o Evangelho, essa mulher tocou aonde? Na franja, no talite do Senhor. Como esse.
Não pense que ela tocou numa túnica do Senhor que era longa. Ela tocou no talite dele. Como este, que vinha ao chão. O toque. Em hebraico as franjas se chamam tzitzit. Tzitzit. Em hebraico, essas franjas aqui. E tem que ser azul. A cor da criação. Então, quando ela tocou, ela foi, sentiu a sua cura. O Senhor sentiu sair dele uma força. Claro, essa força é o Espírito Santo. Jesus é cheio do Espírito Santo. Para que você entenda, e o fundamento dessa pregação é elevar o teu coração para adorar a Deus, para comungar ainda mais o Senhor. Quando ela sente-se curada, 12 anos de hemorragia, e o Senhor sente uma força sair dele, é como que um ato de comunhão, porque a cura não é uma magia. Escuta, a cura no cristianismo não é um ato mágico, é uma comunhão de coração. A maior cura é tua comunhão com o Senhor, é a tua vida em comunhão com Ele. Então essa mulher, ela vai pelo meio do povo, audaciosa e também egoísta, um egoísmo até santificado, porque ela sabe que se ela toca no Senhor, o Senhor se torna impuro, e sendo impuro, ele não pode mais entrar no templo. Mas um egoísmo de ânsia. Eu preciso tocar, eu preciso ouvir falar de Jesus, eu preciso tocar pelo menos no talite dele, na veste dele. No hebraico a tradução do evangelho é talite mesmo. Eu preciso tocar no talite dele, na franja do talite dele. Eu quero dizer para vocês, esse momento da hemorroíça com o Senhor Jesus é um momento de comunhão, é um momento de comunhão pessoal, mesmo em meio a toda aquela multidão. E o Senhor propositadamente pergunta, claro, quem foi que me tocou? Porque Ele precisa saber quem é que tocou, porque é comunhão, é coração a coração. Assim é a tua vida com o Senhor. Escuta, quando você for à missa, e daqui a um pouco você irá, lembra-te disso, você precisa ter comunhão viva com o Senhor Jesus. É coração a coração que o milagre maior acontece, é coração a coração, e o modo mais belo de você ter comunhão com o Senhor Jesus, é quando você se alimenta da sua carne e do seu sangue. A comunhão é tão bela. Não sei se o masculino existe de hemorroíça, mas o Senhor se torna o hemorroíço. Jesus se torna o hemorroíço. Aonde? Aonde? Na cruz. Maldito aquele que morre no madeiro. Escreveu o apóstolo Paulo, maldito aquele que morre no madeiro. E Jesus na cruz, tal como a hemorroísa, vai derramar sangue, 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 sangue puro, sangue inocente, mas o sangue que trazia a graça da nossa cura, da nossa libertação. O Senhor na cruz é o hemorroízo
Está claro, a sua pureza, derrama o sangue, derrama o sangue, derrama o sangue, desde a noite no Getsemane, derrama o seu sangue na coração de espinhos, na flagelação, nas 3 horas da cruz, o seu sangue se derrama, uma hemorragia santa do Senhor Jesus, uma hemorragia santa do Senhor Jesus, e é esse sangue bendito que nós bebemos na missa, é esse sangue santíssimo que nós tomamos do altar do Senhor. Senhor Jesus, gratidão porque o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. Gratidão, Senhor, porque na cruz do Calvário o Senhor vive a sua hemorragia santa. O seu sangue vai escorrendo, o seu sangue vai se derramando gota por amor, e aí a vitória sobre a maldição que estava sobre nós, porque por tua chaga, Senhor, nós fomos curados. Senhor Jesus, nos ensine a essa comunhão de coração, coração a coração contigo, com o teu evangelho, com a tua palavra, Senhor, essa nossa alegria, Senhor Jesus. E eu volto à leitura da sabedoria. Por inveja do demônio, que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Você não pode ter comunhão com o cálice dos demônios, como diz o apóstolo Paulo. Você não pode ter comunhão com o cálice dos demônios, porque senão você vai viver a morte eterna. E agora é o tempo, você precisa ter comunhão com o Senhor Jesus. Você precisa ter comunhão com o Senhor Jesus. Escuta, a hemorroíça, com toda a sua audácia, seu egoísmo também, vai passando e chega a colocar as mãos no talite do Senhor Jesus. Em seguida, quando o Senhor a reconhece, ela se prostra. Essa prostração, que hoje é tão fundamental para nós cristãos, essa prostração diante do Senhor Jesus. O que é prostração? Um dos significados é: eu estou cansado, minhas forças se esgotaram, eu não tenho mais esperança humana, então eu busco o Senhor, eu me prostro diante do Senhor para adorá-lo. Esse é o sentido do ajoelhar-se, da prostração. Eu me coloco diante do meu Senhor, porque eu estou cansado, eu não tenho mais solução humana também para os meus problemas, eu preciso do Senhor. Então eu me prostro, como fez ela, como fez Jairo. Essa prostração, que é a atitude mais bela que temos que ter diante do Santíssimo Sacramento. A primeira atitude profunda de um homem, de uma mulher de Deus, é diante do Senhor se prostrar, se entregar. E se essa mulher
A hemorroíça, durante o seu caminho tortuoso entre a multidão, ela perdeu o seu sapato, o seu chinelo, seja o que for, e se colocou diante do Senhor. Ela cumpriu o que disse o Senhor a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Olha o que é prostração. Tira a sandália dos teus pés. Não só uma questão material, mas da tua alma, do teu coração. Se prostra diante do Senhor, se inclina diante do Senhor. Só no livro do Apocalipse, o livro litúrgico e celeste da igreja, cita 24 vezes a prostração diante do Cordeiro. Só o livro do Apocalipse fala 24 vezes dos que dobram os joelhos diante do Cordeiro, dos que adoram o Cordeiro e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Filho e filha da igreja, preste atenção. Adorar significa se prostrar. Se prostrar diante do Senhor. Portanto, quando você está diante do Santíssimo, a hóstia pura, santa e imaculada, qual é a grande alegria do coração do Senhor? Como que Ele deseja entrar na sua vida? Assim, e diz Agostinho, Santo Agostinho: você não comungue sem antes adorar. Não comungue sem antes adorar. Jairo tem a mesma atitude. Está escrito: ao ver o Senhor Jesus, Jairo se prostra aos seus pés. Prostração, a adoração, se prostra diante do Senhor e suplica: a minha filhinha está para morrer, vem impor as mãos e ela vai viver. Vocês sabem que para os judeus, uma menina de 12 anos está pronta para o matrimônio, na época do Senhor. Ela é uma menina, ela já pode dar à luz, já pode engravidar. Então ela morre 12 anos no auge da sua vida, quando estava pronta para selar uma vida matrimonial. Olha a comparação com a hemorroíça, que há 12 anos também jorrava sangue, e não podia engravidar, e não podia ter família, e era tratada como um cachorro, como um animal, como uma delinquente, excluída. Mas olha o que belo, o Senhor entra na morte dela, o Senhor entra na morte dela e lhe cura. Durante o caminho, e chega à casa de Jairo, Talita está adormecida, morta, o sono da morte.
filha única do seu pai, Jairo. O Senhor toma consigo Pedro, Tiago e João, os três que o Senhor leva para a sua agonia em Getsemane. Os três que vão ver o suor de sangue do Senhor Jesus. Como eu dizia há pouco, o hemorroíço. Jesus que sangra no Getsemane. Gotas de sangue que caem por terra. Por mim e por você, para a glória do Pai, para a maior glória do Pai, Jesus se entrega. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, estou aqui. E o Senhor tem o suor de sangue, porque Ele carrega sobre si as nossas enfermidades. Ele entra na nossa morte. Coloque a mão no seu coração. Qual é a tua morte hoje? Qual é a tua comunhão com o Senhor Jesus, que pode te libertar da morte? Como que você tem comungado o Senhor Jesus? Com que ânsia você tem buscado o Senhor Jesus? Com ânsia, com que desejo você tem buscado comungar a Deus, o Senhor Jesus? Com que ânimo, com que desejo, com que ardor você tem buscado o Senhor? Com que ardor você tem buscado o Evangelho de Jesus? O Senhor, chegando à casa de Jairo, leva os três, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da Talita. E diz: levanta-te. E entrega a menina aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe. Assim determinou o Senhor. Guarda esse momento. O Senhor Jesus entrega a Talita ao seu pai e à sua mãe. Assim determinou o Senhor. O Evangelho diz: a tua filha morreu, porque ainda incomodar o Mestre. Preste atenção. Incomodar o Senhor não é colocar o Senhor na parede, obrigando o Senhor a fazer o que você quer. Porque, como diz Tiago, você às vezes reza, mas reza errado. Você pede errado, porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. Você pede errado, então você fica magoado com o Senhor, você fica triste com o Senhor. E até você tem a ingratidão de colocar Jesus na parede, de brigar com o Senhor. O que incomoda o Senhor é a tua santidade. É a tua sede do Senhor. Quando o Senhor levanta a Talita da morte, Talita cum,
o Senhor disse aos seus pais: dê a ela alimento. Mas é claro que Marcos, o maravilhoso evangelho de Marcos, já está falando da carne e do sangue do Senhor. Dê a ela alimento. Alimento, a igreja, na sua catequese, sabe muito bem disso. Dê a ela alimento, e o alimento para que ela volte a viver e viva ainda mais é o Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ela se levanta da morte, o Senhor diz aos seus pais: dê a ela o alimento. Esse alimento na igreja primitiva, já na catequese, é o Senhor Jesus. Ele tem que ser o teu alimento de vida eterna. O Senhor que entra na tua morte. A têmpera do Espírito. Eu falava para vocês de 2 momentos eucarísticos, que é o fundamento dessa pregação. Primeiro, a hemorroíça. Sedenta. Eu preciso tocar no talite do Senhor. Eu escutei falar de Jesus, diz o Evangelho. Ela escutou falar do Senhor. Eu preciso tocar a minha mão no talite do Senhor Jesus. Eu preciso, porque são 12 anos de humilhação, 12 anos de sangramento, hemorragia. Eu preciso, e ela toca no Senhor. Eu repito, ela tem uma comunhão de vida com o Senhor. Meu Deus, que maravilha! Hoje eu e você podemos ter uma comunhão de vida com o Senhor. E por favor, não pense que comunhão de vida com o Senhor é o seu bem-estar, é só o teu bem-querer, é livre de todo sofrimento. Isso é teologia protestante, é teologia calvinista, é teologia luterana. Para nós, o seguimento de Jesus também comporta dar a vida por causa dele, saber sofrer por causa dele, esperar o tempo de Deus, esperar o tempo do Senhor. Mas qual é a diferença? Nós temos a alegria interior, nós temos a comunhão profunda com o Senhor, comunhão profunda do Senhor, porque quantos estão morrendo do coração, a morte do coração, não a morte física, a morte interior. E Satanás tem colocado esse veneno. Escuta o que disse o livro da sabedoria: o demônio colocou a morte no mundo por inveja. E os que são de Satanás experimentam a morte. A segunda morte que fala o Apocalipse. Por isso, se prostra, adore o Senhor, comungue o Senhor, como se fosse a primeira comunhão da sua vida, a última comunhão da sua vida. Com o Senhor. Porque o Senhor, só o Senhor pode te libertar da morte interior. Você pode buscar ajuda nos psicólogos, você pode buscar ajuda na medicina. Agora preste atenção, quem pode te libertar profundamente, quem pode te dar somente a cura interior, a cura do seu coração, a cura interior, a libertação da morte interior, é o Senhor Jesus.
Por isso não há momento mais belo do que comungar o Senhor. Não há momento mais belo. E é muito triste quando eu vejo católicos se aproximando do altar e ainda nem comungaram, já pega o celular na mão. Nem acabaram de comungar, já pega o celular na mão. Já começa a conversar com quem está do lado, ou já olha para o relógio. Essa falta de desejo do Senhor, como eu dizia há pouco, dei o exemplo aí, dos que passam o domingo aí comendo e bebendo, e desprezam a comida da vida eterna, que é o Senhor Jesus. Lembra-te, o Senhor disse ao pai e à mãe da Talita: dê a ela de comer, dê o alimento. E eu repito, esse alimento é o Senhor. Esse alimento é o Senhor. E é claro que Satanás odeia o remédio de mortalidade. Mas é claro que o demônio não quer que você se alimente. Escuta, o Senhor Jesus é o teu remédio de imortalidade. Tem tantas pessoas hoje com medo de morrerem com a pandemia, de morrerem, mas não pensam que a sua alma está numa desgraça horrível, que a sua alma está nas mãos de Satanás, e ficam pensando só no medo da morte física, no medo, e não olham para dentro, não olham para o coração, estão morrendo por dentro, porque não buscam o Senhor, não querem o Senhor. Tanto Jairo como a hemorroíça buscam o Senhor Jesus desesperadamente. E o Senhor se deixa ser tocado. Mesmo em meio à multidão, Ele se deixa, porque Ele carregou sobre si essa força que sai dele, que Ele sente. Claro que é o Espírito Santo. Ele sente, o Espírito Santo é amigo de Jesus. Ele sente o Espírito sair do corpo dele. Como hoje, diz Santo Efrém, quando você comunga o Senhor, você comunga fogo, porque você comunga do Espírito Santo. Quantas curas o Senhor quer fazer quando você o comunga? Quantas e quantas curas Deus quer fazer na sua vida quando você o comunga? Mas escuta, diz a igreja, quanto mais fé você tem, mais o Senhor pode agir. O Senhor precisa da sua fé. Se você comunga o Senhor como se comunga pão, se você comunga o Senhor como se fosse uma hóstia benzida, linguagem tão ridícula, se você comunga o Senhor como se fosse uma coisa, sua vida fica vazia. Você não tem um alimento. Você precisa buscar o Senhor com o ardor do Espírito Santo, com o olhar do Espírito Santo. Olha, o Evangelho hoje fala de tocar. Toca, o Senhor é tocado, a morte vem até o Senhor, hein, Padre Eduardo? A morte vem até ele pela hemorroísa, a morte que vem. Depois ele que vai até a morte para levantar Talita da morte. Mas primeiro a morte vem até ele, a hemorroísa vem, ela está morta. 12 anos de sangue sendo derramado, mas o seu interior é morte interior. Ela precisa de Jesus. Larga a mão de ser orgulhoso, orgulhosa, de pensar que você é feliz coisíssima nenhuma. Se você não tem o Senhor Jesus, você não é feliz. Você pode ter momentos de alegria, mas não tem a felicidade interior.
E não adianta buscar só psicólogo, psiquiatra, não adianta só remédio, não adianta só ficar com medo de uma pandemia. Você precisa do Senhor Jesus, você precisa da audácia das mulheres de fé, dos homens de fé. Para vocês mulheres, a hemorroíça; para nós homens, Jairo. Eu não sei quando você vai comungar o Senhor, ou se você, quando vai confessar, você diz ao sacerdote: eu pequei porque eu sou fria com o Senhor Jesus no altar, porque eu não tenho desejo de comungar. O meu pecado é, eu não tenho desejo de comungar o Senhor. Eu vou à missa por preceito. Eu vou à missa por preceito. Cuidado, porque esse preceito pode te levar, infelizmente, a uma não comunhão verdadeira com o Senhor. Cuidado, cuidado. Clame o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Feche seus olhos. Veja o Senhor na cruz. O hemorroíço, aquele que derrama o seu sangue, porque carregou sobre si as nossas enfermidades. Jesus vai perder todo o seu sangue, vai perder a sua vida, como a hemorroíça perdia o seu sangue. Veja o Senhor Jesus na cruz. Quando a hemorroíça, ela toca no talite do Senhor, quando ela toca no talite do Senhor, ela está entrando no modo de vida do Senhor. Ela diz: eu quero o Senhor, eu creio, Senhor, se eu tocar no teu talite, na franja do teu talite, eu vou ser curada. E quando ela tocou, olha o toque, quando ela tocou, ela sentiu a cura, e depois ela vai se prostrar diante do Senhor. Ela vai se prostrar diante do Cordeiro de Deus. Peça ao Senhor que tire toda a impiedade do seu coração, todo o respeito humano de não se ajoelhar diante do Santíssimo. Como se tudo fosse natural, não é. O Senhor Jesus está vivo. E da mesma forma que Ele impôs as mãos sobre a Talita, Talita cumi, menina, levanta-te. Eu chamo ela de Talita, levanta-te. O Senhor continua realizando suas maravilhas. Quando ela tocou no talite do Senhor, ela foi curada. E Talita foi entregue ao pai e à mãe. Permitam-me dizer o seguinte: esses dias veio um comercial de uma hamburgueria famosa americana, com crianças, comercializando a ideologia do gênero. Graças a Deus, crianças que não foram iludidas, mas estão no Espírito, já fizeram outro vídeo dizendo: qual é o lema? O meu Deus não erra.
Eu tenho pai e tenho mãe, porque o meu Deus não erra. O meu Deus não erra. E o Senhor Jesus entregou a Talita ao seu pai e à sua mãe. Ao seu pai e à sua mãe. E o lema é: o meu Deus não erra. O meu Deus não erra. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ter a vida de Jesus, a autoridade do Senhor, o fogo do Espírito Santo, não ter medo de anunciar a verdade. Nós precisamos o remédio do céu. Nós precisamos o remédio do céu. É lindo, o Senhor disse, entregou Talita ao seu pai e à sua mãe e disse: dá a ela alimento, alimenta a sua filha. Mas ele entregou ao seu pai e à sua mãe. Eis a família. Senhor Jesus, Tu és o nosso alimento, Senhor. Vai ficando de pé. Senhor Jesus, Tu és o nosso alimento, Senhor. Tu és o nosso alimento. E nós nos alegramos, Senhor, por isso. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa alegria. Gratidão, Senhor, e aumenta a nossa fé. Porque o Senhor entra na nossa morte para nos dar a vida eterna. O Senhor entra na nossa morte para nos dar a vida eterna. Cantemos. Já não havia esperança.